Oi, tudo bem? Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como se também fosses maltratados no vosso próprio corpo. Essas são as palavras do autor aos Hebreus, que tem nos recomendados e pedindo para que nós não esquecemos das pessoas que estão privadas da sua liberdade. E que a nossa oração deve ser velada como se a gente estivesse na mesma condição, como a sua situação fosse também conosco. Por que eu estou falando isso hoje? No dia 8 de janeiro de 2023, algumas pessoas motivadas por paixão política e motivadas por patriotismo e com desejo de mudança, de mudar o sistema, elas perderam a sua razão e invadiram prédios federais lá em Brasília e apedrejaram, pincharam, quebraram, revoltadas, e foram contidas pela polícia e desde então estão presas lá naquele lugar lá. E muitas mães de família, muitos pais, muitos idosos, pessoas que estão ali devastadas ali naquela situação. Salomão, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isso é novo? Já foi no século passado, o que foi antes de nós. O rei Salomão, ele fala que todas as coisas que acontecem já aconteceu antigamente. Que nada que acontece hoje é novo. Ou seja, essa revolta popular, essa paixão política, esse desejo de mudança, pessoas sendo presas por essas causas, o rei Salomão falou assim que essas coisas já aconteceu desde que o mundo é mundo. E aqui em Atos 5, verso 35, o Gamaliel cita o caso de dois homens que no tempos do Senhor Jesus também se revoltaram e levaram muitas pessoas que sofreram consigo. Eu vou ler para você aqui. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis de fazer com estes homens. Porque antes desses dias se levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Gamaliel falou que naquela época mesmo, você sabe que Roma tinha dominado muitos países, inclusive Israel, inclusive Judá, e cobrava impostos altos ali daqueles homens. Então se levantou um homem chamado Teudas e falou assim: não, nós vamos abrir o Mar Jordão, o Rio Jordão, perdão. E Deus é comigo. E eu vou lá e Deus vai, eu vou abrir aquele Rio Jordão e os romanos vão nos temer, e a gente vai conseguir essa mudança no nosso país. Chega de impostos altos, chega de Roma nos oprimindo, Deus vai nos dar vitória. E mais de 400 homens foram após esse Teudas. É mesmo, vamos lá que Deus é conosco. Foram lá, o que aconteceu? Um governador chamado Cupisfatos foi lá, interceptou aquela situação e matou esse Teudas. E matou muitos daqueles homens, 400 pessoas. E o Gamaliel fala que essas pessoas foram reduzidas a nada. Elas, por motivação política, deixaram família, deixaram seus filhos em casas, deixaram o seu trabalho, seus pais, querendo mudar aquela situação de opressão de Roma sobre Israel. E foram após esse Teudas. Chegaram lá, os romanos interceptaram
cortaram a cabeça desse Teudas, mataram muitos desses 400 que foram após si, e o Gamaliel fala, eles foram reduzidos a nada. Aí Gamaliel fala também, depois desse Teudas se levantou uma outra pessoa chamada Judas o Galileu. Não aquele que traiu Jesus, um outro Judas. Nos dias do alistamento, ele levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ou seja, Judas do Galileu também se levantou, revoltado contra Roma, querendo mudança, querendo acabar com aquele sistema, e muitas pessoas foram atrás dele e também terminaram mortas ou presas, deixaram também sua família, seus filhos sofrendo. É o que o rei Salomão falou. Assim como aconteceu no 8 de janeiro, isso não é novo, aconteceu também. E não só aqui, muitas outras pessoas já fizeram muitas coisas por motivações políticas e acabaram presas e mortas. Então, a minha oração hoje, a minha oração por esses dias é por anistias, é por perdão político, porque eu me sinto que poderia ser eu que está lá também, lá com eles, lá ou você, né? Como Jesus disse assim, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E aquelas pessoas estão presas, sofrendo ali, muitos mamães de família, sabe? Muitos deixaram seus filhos bebezinhos aí em casa. Muitas pessoas deixaram sua esposa ali e era o único sustento da sua esposa é aquele homem. Ele colocou uma camisa do Brasil e foi lá e acabou preso, acabou nessa situação. Querendo mudança, querendo, sabe? E induzidas por líderes. E esses líderes muitas das vezes hoje se encontram num ar-condicionado enquanto essas pessoas estão lá presas. E eu reconheço que muitas das vezes, sem uma revolta popular, não há mudança. Mas essa mudança, toda vez que a gente perdemos o controle, nós perdemos a razão. Por isso que a Bíblia nos recomenda o domínio próprio. E quando nós perdemos a razão, nós quebramos, nós destruímos. E é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil você acabar com o sistema, né? Então, é muito complicado. Tem uma história que diz que tinha 20 ratos debaixo de um galpão e um homem foi lá para acabar com aqueles ratos, colocou uma ratoeira e colocou um queijo ali e armou a ratoeira. E daqueles 20 ratos, um rato era mais afobado que os outros 20, saiu correndo na frente para comer aquele queijo, e a ratoeira esmagou a cabeça dele, o sangue dele ali. E os outros 19 ratos foram lá e comeram o queijo ali, agora sem perigo. Sempre vai ter um rato afobado, sempre vai ter pessoas afobadas, sempre vai ter pessoas agoniadas. E essas pessoas sempre vão se dar mal. Então, o apóstolo Pedro, ele fala assim, ele diz em 2 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, ele diz assim, amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, porque também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vocês são perseguidos, repreendidos, vocês são felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se tremete em negócios alheios. Mas se você sofrer como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. O apóstolo Pedro falou, olha que o vosso sofrimento não seja por causas. Você está sendo preso, você está sendo perseguido, seja pela causa de Cristo. Não seja por negócios alheios. Coisas que não tem mudança. Coisas que não vão mudar. Você não vai mudar um sistema. Tem um sistema aqui, não adianta você pegar um
micro-ondas velho ali e você trocar um botão novo naquele micro-ondas velho e colocar um botão novo e querer que aquele micro-ondas seja novo. Você precisa mudar um sistema todo, quebrar um sistema todo e pôr tudo novo. Como Jesus disse, olha, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Então, qual que foi o erro dessas pessoas? Queremos pôr uma peça nova em um sistema velho e achar que vai mudar, não vai mudar. E Jesus, quando esteve aqui na terra conosco, César estava dominando. E sabe como ele tratou César? Dá de Deus o que é de Deus e dá de César o que é de César. Ou seja, nem tudo é de César. Jesus, ele não ficou buscando mudanças políticas. Por quê? Porque não tem jeito, essas coisas cuidam de si mesmo. A gente tem que votar, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu reconheço mesmo que muitas das vezes, se a gente não fazer alguma coisa, não tem uma mudança mesmo, eu reconheço. Mas que esses atos devem ser feitos com sabedoria. E que isso serve de lição para a gente. A gente não querer mudar as coisas na base da porrada. Que fique de lição a gente ter domínio próprio. Que fique de lição que a única causa que devemos sofrer é a causa do reino dos céus. Porque de alguma forma nós vamos ser recompensados. De alguma forma nós vamos... Eu estou preso, mas eu estou feliz. Agora você está preso por coisas que não têm mudanças. Preso por situação que não vai mudar. Preso correndo atrás de líderes como Teudas e Judas Galileus, que não pode fazer nada por nós. Que não tem força. Porque quem confia no homem, como disse o Senhor Jeremias, maldito é o homem que confia no homem e faz a sua carne no seu braço. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Que a gente possamos orar pelas pessoas do 8 de janeiro, que a gente possa orar por anistia. Vamos orar a Deus pedindo ali para aqueles homens que estão em eminência hoje no poder. Vamos orar para Deus deixar o coração desses homens em estado de misericórdia, em estado de compaixão e voltar por anistia para que esses papais e essas mamães voltem para os seus filhos, este homem volte para a sua esposa para sustentar a sua esposa. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com ele, e dos maltratados, como se fossem vocês sido maltratados no vosso próprio corpo. Amém? Deus tem misericórdia daquelas pessoas. Em nome de Jesus.